Livro de Tiago. O tema hoje, é esse: caixão não tem gaveta. Fala para o teu irmão assim: caixão não tem gaveta. Ele não ouviu, fala assim: caixão não tem gaveta. Tiago 4,13. Agora ouvi, quer dizer, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Amém? Olha como é que é a vida do homem. Pode sentar. Olha como é que é a vida do homem, do ser humano. Tiago compara a vida do homem da vapor. Eu estava meditando hoje à tarde nesse texto aqui. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. O ser humano, ele é muito difícil. Muito. Eu falo de mim mesmo. Essa nossa geração do século 21, ela está fazendo igual as outras gerações fizeram. O ser humano, ele é muito orgulhoso, é autoconfiante, ele é desobediente. E quando você vai ler desde o princípio da história, você vai ver que o ser humano sempre foi assim. O que está acontecendo no nosso século é a mesma narração que aconteceu no tempo dos descendentes de Caim. Por isso que Jesus, eu acho que é em Mateus capítulo 25, ou é Mateus 24, Jesus fala que essa geração nossa vai ser destruída igual a geração de Noé, que bebiam, casavam e davam em casamento. É a mesma situação. Quando veio a chuva, todos estavam vivendo normalmente, estavam casando, bebendo, estavam na farra, estavam se prostituindo, até que a arca foi fechada. A Bíblia diz que fechou a arca foi Deus. Deus fechou por fora, e veio a chuva e consumiu a todos. Da mesma forma, nossa geração, por mais que tenha heresia aí, falsos profetas, mas a palavra tem sido pregada, porque o compromisso com Jesus não é com os falsos profetas que vêm de bênção, ou Kleber, que vêm de facilidade. O compromisso com Jesus é com a palavra. Se eu cumprir a palavra, Ele tem compromisso comigo. Se eu não cumprir a palavra, eu vou ser mais um. Quando você lê o Evangelho capítulo 12 de João, ele fala sobre isso. João do 35 ao 48. E Jesus fala assim: eu não vim julgar o homem, mas eu vim salvar a alma. Mas a palavra que eu prego há de julgar. Então o homem, ou seja, as nações hoje, ela fica negociando. As pessoas, ela faz projeto para amanhã, faz projeto para daqui a um ano, não é? Igual pessoas, quando vai viajar, ela paga um ano inteiro a viagem.
confiando e tendo certeza que aquele dia elas vão viajar. Então Tiago está alertando aqui: agora ouvi vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano. Então o ser humano, ele vive assim, ele vive com a certeza que amanhã ele vai levantar, que amanhã ele vai acordar. Esquece que o poder da vida está na mão do Senhor. Em Mateus 24, 44, a Bíblia diz que o Filho do Homem virá a hora que vocês não pensam. Jesus vai vir uma hora que muitos estão desapercebidos. Pastor, mas como posso perceber a vinda de Cristo? É só você ver o cenário. O cenário que está aí. Um homem orgulhoso, um homem desobediente, um homem que está com o coração cheio de jactância, não tem temor ao Senhor, não tem temor a nada. Aqui no livro de Jó capítulo 7, Jó falou que nós é igual o vento sopra. Jó 7:7, lembrar-te de que a minha vida é como um vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó está falando que a nossa vida passa muito rápido. Muito rápido a nossa vida passa. Outro dia eu tinha 15. Outro dia eu estava lá no Maceió, lá no Rio, na Coroa, como a gente fala, na Coroa, jogando bola. E hoje estou aqui em Araçatuba com 41 anos. O tempo passa, o tempo voa. E nós temos que aproveitar esse tempo. Porque o tempo oportuno é agora, Tiago. Que tempo oportuno de fazer aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, para que nós possamos fazer e não olhar para as pessoas que não querem fazer. O nosso problema aqui é a gente fica olhando para aquelas pessoas que não querem fazer. Esse é o nosso momento. Deus nos deu esse dia. Muitos de vocês passou o dia com suas famílias. Deus deu esse dia. Mas o dia de ontem, o que você fez? Eu estou em casa e Deus tem me incomodado, porque outra hora eu estava na rua. Era muito comum estar na rua, evangelizando com um folhetinho. E quantas pessoas foi alcançada por essa minha atitude? Incrível que nós falamos assim, mas eu não tenho tempo. Até eu falo para a pastora, ela faz direto, eu não tenho tempo. Eu falei, tempo se tira. E nós ficamos nessa. Esse mundo, ele nos ocupa de tal forma que a gente, quando vai ver o horário, Kleber, é à noite. Tanto que esse tempo nos ocupa, esse mundo nos ocupa. Estava vendo uma reportagem que vai passar hoje, que pessoas têm problema com a internet. Tem pessoas que, se ela não acessar a internet, ela dá pânico nela. Teve uma mulher, se ela não acessar a internet todos os dias, ela fica sem ar. Olha que demônio safado, rapaz. A internet tem tempo. Pessoal, nós temos tempo para tudo. Vocês perceberam? Mas quando é para o lado espiritual, a gente não quer saber. Por quê? Porque nós somos acostumados com esse mundo. Nós somos acostumados com esse mundo. A gente fica preocupado com o emprego, ficamos preocupados com a comida de daqui a pouco, ficamos preocupados da manhã, das dívidas de amanhã. O nosso foco é só esse mundo.
O que acontece com essas atitudes? Nós se perdemos. Eu falei domingo passado que, lá no livro de Mateus capítulo 6, que o gentil, ou seja, o carnal, o homem carnal, ele se preocupa, Tiago, com essas coisas. E nós estamos assim. Nós estamos preocupados aqui com as situações e com as circunstâncias. Por isso que nós perdemos o foco direto, nós estamos perdendo o foco. Por isso que os apóstolos tiveram êxito, sabe por quê? Porque o foco dele era a cruz. Mas quando você vai ler a história, a Bíblia diz que eles também não conheciam a Cristo. Estavam com Cristo, não conhecia Cristo. Viu cego ver, viu o surdo ouvir. Ele viu muita coisa. Na hora que Jesus morre, a Bíblia diz que eles foram pescar. Jesus aparece de novo, fala com ele de novo. E depois que eles entenderam que era cruz, que era evangelhos, eles passaram a dar a vida pelo evangelho. Então o foco dele era a cruz. E o nosso foco é outra coisa. Sexta-feira o meu filho ficou enchendo o meu saco tanto. Foi tal de um circo e eu fui tal do circo. Eu falei para minha esposa, para a pastora, depois que acabou, eu falei assim, isso aqui não é ambiente para crente. Não é. Nós vivemos, e quando você passa a ler a palavra e você quer viver ela, é igual o Fabrício falou para mim, pastor, o negócio é terrível. Olha, arrancar o que nós estamos habituados é a coisa mais difícil do mundo, né? É a 4 horas, é hoje domingão, quem viu o jogo hoje? Habituação. Nós estamos habituados a esse mundo, habituados a tantas coisas, mas a gente não se envolve nunca com o reino. É por isso, Tiago, que nós sofremos. O meu filho tem dado um trabalho, é uma grandeza. Aí fica eu, pastora, mas como que você era criança? Você dava trabalho? Aí a Maria, não, ela não dava trabalho. E falou assim, e você, pastor, como era criança? Eu dava 9 voltas na praça, dava um trabalho lascado. Mas Deus falou comigo no profundo, bem longe. Por quê? Quando eu sou rebelde a Deus, eu vou criar como, meu filho, se eu sou rebelde? Se sou uma pessoa difícil, eu não ouço a Deus. E quantas vezes Deus fala conosco? Quantas vezes com o Espírito Santo Ele arde nossa alma, nosso coração, para nós ter atitude cristã, de orar, de meditar, de jejuar tantas coisas. E eu resisto a essas coisas. Aí o que acontece? Eu pago o preço dentro da minha casa com o filho rebelde. Sabe por que o teu filho é rebelde? Porque você é rebelde. Deus falou para mim hoje, sabe por que o teu filho está assim difícil? Porque você é difícil. E eu sou mesmo. Quantas vezes de madrugada, vai orar. E oração não é porque eu tenho que ser o cara, porque eu oro 24 horas. Oração é uma necessidade. Porque quando estou falando em oração, eu estou tendo contato com Deus. E eu não vou, sabe, me embaraçar com o negócio dessas vidas. O que está acontecendo? Nós estamos se embaraçando. Sentimentos carnais, tá? Esses sentimentos carnais que eu acho que eu devo fazer, é onde está atrapalhando a minha comunhão com Cristo. Por isso que Tiago falou assim, amanhã você fala que vai fazer. Eu tenho essa, amanhã eu começo o meu regime. É amanhã. Amanhã. Aí vai na balança, aumentou mais 1 quilo. Nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. É por isso que nós sofremos. O nosso coração é cheio de jactâncias. Nós somos muitas vezes arrogantes. Nós somos presunçosos.
A verdade é que nós resistimos a Deus. Isso é a verdade. É por isso que nós sofremos. Nós sofremos porque nós resistimos a Deus. E muitas vezes achamos que somos cristãos, porque eu venho no culto, sento, ouvo a palavra, ou faço parte do JML e etc. Mas nós poderíamos fazer mais. E ver a palavra. Aqui no Salmos, número 102, 3. Olha que Moisés fala. Porque os meus dias se consomem como fumaça, mas os meus ossos ardem como lenha. Arde como lenha, o salmista falou. Vou repetir para você. Porque os meus dias são consumindo como fumaça. Você tem que entender que os dias estão passando. E essa arrogância, essa autossuficiente, está acabando com você. Está acabando comigo. Nós estamos levando, sabe como? O evangelho com a barriga. Nós poderíamos fazer mais. Poderíamos fazer mais. Mas eu estou muito ocupado. Eu tenho muitos planos para reformar minha casa. Eu tenho planos para aumentar os meus negócios. Eu tenho um plano para aumentar os meus lucros. Eu tenho muitos planos, mas e o plano de Deus? Aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, como é que está? Como? É isso que nós devemos pensar com carinho. E ver e rever o que se nós estamos fazendo. E se nós estamos cumprindo a palavra. Olha o que ele falou aqui, vou repetir para você. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como a lenha. Os dias passam rápido, e a gente quer negociar. Ai, a Sofia não deixa. Ah, Sofia, difícil. Tem um tempo. A gente para cuidar das coisas do mundo. Você já percebeu isso? Nós paramos para cuidar das coisas desse mundo. A gente para estudar, para trabalhar, para ir numa festinha. Hoje, Dia das Mães, foi lá para o churrasco e ficou. A gente para tudo. Mas na hora que é para o espiritual, para Deus, para fazer, não tenho tempo, pastor, estou cansado. É isso que está entranhado no nosso coração, na nossa carne. Quando é para as coisas espirituais, o meu tempo, não tem tempo. Eu vou ver na minha agenda, Deus, se tem um tempinho aí. Essa é a nossa visão concernente ao reino. Essa é a nossa visão. Achamos que é só para pastor, para evangelista, pronto, acabou. Não, é nós. Ele falou assim: ide pregar o evangelho. Mas nós somos muito ocupados. E nós estamos perdidos no meio da igreja. Querido Tiago, nós estamos perdidos. Estamos perdidos dentro da igreja. Tem que começar um avivamento dentro da igreja. Porque estamos perdidos. Porque o nosso foco é comigo mesmo. Se eu estiver bem, está tudo bem. Esse é o problema, não está bem. Não está. A tua família está indo para o inferno, a minha está. Eu falei outro dia o meu primo fez um aniversário, fizeram um bolo de cerveja para ele. O pai fez um bolo de cerveja e colocou um monte de latinha em volta do bolo. Isso é um cão.
Olha a situação que está, pessoal. E nós achamos normal. Isso não é normal. Não é normal. Não é normal você não orar. Não é normal você não jejuar. Não é normal você ter vida com Deus. Não é normal. Não é. Quando vez o Espírito Santo veio e falou assim: olha, essa semana você vai tirar, olha, você vai largar a net, larga o Face, larga tudo, eu e você. Não larga. Porque está entranhado nas entranhas. E o tempo está passando. Ai, sabe, na minha oração, eu quero fazer igual Jacó fez com Deus. Você lembra o Gênesis, acho que é o livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 20. Jacó, ele negociou com Deus. E essa atitude que a gente tem direto. Deus conhece meu coração. Está aqui. E fez também Jacó um voto dizendo: Deus, se for comigo, me guardar nessa viagem que eu faço, e me dê pão para comer e veste para vestir, e eu em paz voltar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aí. Então a gente quer negociar com Deus. Deus, você faz isso, isso e isso, aí eu vou fazer. Se você me dá um emprego, aí eu vou fazer isso. Senhor, se você fizer isso, aí eu vou fazer isso. Aí fica negociando e o tempo está passando. O tempo está passando. Mas eu quero negociar. Pois que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo e dá graça humilde. Aqui no Salmo 90, versículo 12. Olha que a Bíblia diz, a oração de Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Olha o que Moisés disse aqui, vou repetir para você: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Moisés estava falando assim: olha, os dias são mais, é difícil. Me dá sabedoria para eu saber lidar com o tempo, lidar com as circunstâncias, lidar com a situação que está à minha volta. Porque se nós não sabermos lidar com a situação, nós vamos se perder e nós vamos cair na rotina do mundo. E nós vamos viver igual o mundo. Nós vamos falar igual o mundo. Nós vamos se comportar igual o mundo. Agora entendo, a igreja que eu vi na Deus é Amor, tem que ser diferente o crente. Não há mais diferença se anda na rua. Não há mais diferença. Tem que ser diferente do andar, tem que ser diferente do falar, tem que ser diferente do vestir, tem que ser diferente, tá? Amém? Óbvio que tem que ter caráter, mas tem que ter diferença. E não há diferença. Não há diferença. Então Moisés pediu a Deus: me ensina, me dá sabedoria para eu saber lidar, para eu saber habitar. Óbvio que nós vivemos no mundo, mas não somos daqui. E arrancar esse negócio de nós é que é o negócio. Eu sempre me pego, faz um mês, falei: Jesus, como está a minha vida? Aí Deus começa a trazer, sabe, à tona. É incrível. Eu faço um peniel todo dia na cabeça, né? Aí Deus está olhando para mim. Eu dentro da igreja, mas meu Jesus, eu fiz isso mesmo, Jesus. Você fez. Ele fica trazendo, né? Que a gente está dentro da igreja, não é verdade? Na igreja. É um bando de namorador dentro da igreja, né? Namorador. E fica fazendo tanta atrocidade, que é o sangue do Cordeiro. E Deus fica trazendo à tona tudo.
E Deus fala da nossa altivez, como nós somos soberbos, e nós não queremos aceitar a palavra, e nós resistimos à palavra. E quando eu e você resiste à palavra, Deus resiste a nós. E quanto mais eu endurecer o coração em obedecer, Deus vai me resistir. Deus não vai ouvir as minhas orações, e eu vou ficar só na caminhada. É o que acontece muitas vezes. Sabe por que muitas vezes eu fico perdido? Eu não sei que decisão tomar, eu não sei o que fazer. É porque eu estou longe. Eu estou longe. Longe de quem? De Deus. Quanto mais eu não busco, eu fico longe, e as decisões ficam difíceis, porque não sabe discernir da mão esquerda e da mão direita. É por isso que você tem que estar em Deus, porque quem está em Deus não há variação. Não há variação, não há dúvida como eu estou em Deus. Por isso que a Bíblia diz em Amós 3,7 que Deus revelará o que vai acontecer antes de acontecer. Deus revela, fala. Tá, por quê? Porque você está em Deus e Deus está em você. Por isso, amados, nós temos que estar em Deus. Estava lendo hoje em Lucas capítulo 12, de um homem muito rico, que a preocupação desse mundo secular é ter. Mas caixão não tem gaveta, Tiago. Não tem. O diabo engana tanto os seres humanos que ele retém. Ele ajunta. Se você for fazer as pesquisas dos homens mais ricos do mundo, nenhum é cristão. A maioria é ímpio. A riqueza desse mundo é para esse mundo. Fala para o teu irmão. A riqueza desse mundo é para esse mundo. É para esse mundo. Ô Tiago, tem pessoas que têm ilha. Tem pessoas que têm ilha. Tem pessoas que têm ilha. Você acredita nisso? Tem rico que tem ilha. Pessoas que têm ilha própria. Ela esbanja. Mas a riqueza desse mundo é só para esse mundo. O que eu estou falando para você, o que Deus tem para você é eterno. É isso que você tem que colocar no teu coração. Quando os discípulos, Hipólito, Timóteo, eles entenderam o Evangelho, eles morreram pelo Evangelho. Por isso que Paulo, quando Paulo foi arrebatado e foi levado até o terceiro céu, depois que Paulo viu lá, o desejo de Paulo era ir embora rapidinho. O desejo de Paulo era ir estar com ele. Era o desejo de Paulo. Mas vou repetir, a nossa carne está tão habituada com esse mundo, que o sacerdote só prega desse mundo. Outro dia entrou numa igreja um carrão, fez um carro chicoso, aí que pegasse no carro ia ser abençoado. Você acontece um negócio desse? E todo mundo tocando no carro, ó. Meu Deus. As pessoas pegam esse reino aqui, mas a Bíblia diz que nós não somos daqui, nós não vamos ficar aqui. É isso que você tem que colocar no teu coração. Aproveite os seus dias, aproveite o seu fogo de vida para fazer a vontade dEle. Prega o Evangelho, viva o Evangelho, pregue tempo e fora de tempo. Eu quando encosto eu já falo de Jesus, não é não, Alex? Teve um menino que ele me viu, você viu, ele correu. O amigo do Alex. Na hora que eu cheguei, ele já... Eu falei, quando você vai, rapaz, calma um pouquinho aqui. Vem cá, rapaz. Ele ia correndo. Eu preguei tanto aquele dia. Falei tanto, é Elvis o nome dele, né? E ele correndo, correu. Calma, rapaz, você vai. Vamos ver um pouquinho aqui de Jesus.
pessoas não querem saber de Jesus. Falar de Jesus é uma conversa. A conversa de Jesus é uma conversa chata. A conversa de Jesus é uma conversa que não é boa. Eu tenho que falar de política, eu tenho que falar da gata. Vai gata, vem gata. Você viu? Eu tenho que falar das coisas terrenas. Mas nós que somos de lá, Paulo falou assim: você que ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas que vêm do alto. Colossenses 3, nós que somos cristãos, nós temos que sonhar com aquele dia, sonhar com o banquete que está preparado para nós, a boda do Cordeiro. A Bíblia diz lá em Tito que Deus já está, Deus falou que a casa, que o palácio já está pronto, desde a fundação do mundo. Deus está esperando eu e você chegar lá, entendeu? Então o teu foco, Thales, tem que ser Deus. Quando a carne quiser uma bebidinha, vai para o joelho. Quando ela quiser se enganar, vai para o joelho. Quando ela quiser fornicar, vai para o joelho. Quando ela quiser mentir, vai para o joelho. Larga essa porcaria, Thales, porque Deus está voltando. Jesus fez uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu vou vir e vou buscar uma igreja remida no sangue do Cordeiro. Oxalá que fosse hoje. Oxalá que a trombeta soasse hoje. Você tem que desejar isso. Você sabe o que falta? Jesus voltar, a igreja pedir: vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. A igreja não está preocupada com isso não. Ela quer ostentar. Eu não tinha casa, eu tenho 10. Eu não tinha carro, eu tenho 20. Eu não tinha fazenda, eu tenho 20 fazendas. E aí? Caixão não tem gaveta. Ei, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 19: não ajuntai tesouro na terra, aonde o ladrão rouba, aonde o ladrão mina, mas junta juntar seu tesouro no céu, aonde o ladrão não tem poder para roubar, aonde a praça não tem poder para alcançar. É isso que você tem que pensar. Pensa nisso. Aproveita os seus dias. Aproveita os seus dias falando de Deus, vivendo Ele. Que proveito tem essa vida? Hein? O mundo, hipótese, se diverte nas baladas, uma alegria mentirosa. O mundo se alegra porque tem um copo na mão. A igreja se alegra com o Espírito Santo. O mundo se alegra com um copo de cerveja na mão. Com mentira. Com mentira. Com mentira. Aqui em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Quem achou? Olha o que Jesus fala aqui. Versículo 15. Lucas 12, 15. E ele disse ao povo: cuidado, cuidado, guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste em abundância dos bens que possui. Olha só, Lucas 12, 15. E ele disse ao povo: cuidado, guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É isso que o mundo busca, por bens. E a igreja contemporânea, nossa, busca por isso. Olha o que a Bíblia diz, 16. Então propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei toda a minha novidade dos meus bens. Então direi à minha alma: alma,
depósito para muitos bens, para muitos anos. Descansar, comer, beber e afogar. Que tens preparado. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para que será? Assim é o que sim, para assim ajunta tesouro. Assim é quem? Para assim ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Porque a riqueza nossa é Deus. Que adianta eu ter aqui? E depois? Amados, aproveite seu tempo. Trabalhe. Que a Bíblia diz que é do suor do teu rosto que você comerá o teu pão. Busque. Mas coloque Deus em primeiro plano. Amém? Quando você verdadeiramente colocar Deus em primeiro plano, Alex, tudo vai abrir, as coisas vão encaixar. Quando os discípulos colocou Jesus em primeiro plano, o negócio abriu. O problema é que a gente não coloca Jesus em primeiro plano. Nós não colocamos Jesus em primeiro plano. É por isso que nós sofremos. Nós temos que colocar Jesus em primeiro plano. Coloque Jesus em primeiro plano. Em primeiro plano. E você vai ver tudo acontecer. Daniel colocou Deus em primeiro plano. Sim ou não? Quando Daniel foi chamar, foi Daniel, é o seguinte: o rei falou que você tem que participar dos manjares, tem que comer, tem que beber, tem que comer carne aqui. Aí Daniel falou assim: eu não vou comer esse negócio não. Mas se você não comer, vai morrer. Eu falei assim: não, deixa eu orar o meu Deus primeiro. Vamos que ver que Deus fala. Ele chamou os seus amigos, ele foi orar. Na hora que Daniel foi orar, Deus falou com ele. Quando você coloca Deus de primeiro plano, pode levantar aqui forte, aquele que se levantar, Deus fulmina. Você vai ser provado até quando Deus quiser. Amém? Porque o evangelho é um evangelho de cruz. Você vai ser rejeitado. Principalmente quando você começar a viver a palavra, você pregar a palavra, até crente vai ser contra você. Sabe o que você vai ouvir? Rapaz, não é tudo isso não. Você é muito radical. É que você vai ouvir muito, é que você é radical. Deus só quer o coração. As pessoas não querem se envolver com Deus não, Tiago. As pessoas querem estar dentro de igreja, entendeu? Até só dos frutos. Só de fruto. Elas não querem largar o pecado. Não querem. Daniel vivia num reinado pagão, num reinado desviado, mas Daniel, ele não se contaminou. Daniel aproveitou seus dias lá. Daniel podia falar assim: não, é hora do rei, então eu vou ter que comer. Sabe o que Daniel falou? Eu morro, mas não como. Hein? Tentaram subornar Daniel. Quando você lê a história, Daniel estava aposentado quando Dário chamou ele. Porque Dário sabia que estava roubando o reinado. E Dário sabia da história de Daniel. Chamaram Daniel. Colocou Daniel como primeiro-ministro. Era Daniel e mais 2. Quando você medita ali no Daniel capítulo 6, você vai entender que tentaram subornar ele. Você sabe? Chamaram os governadores, 120 governadores, prefeito, capitão, todo mundo estava corrompido. Estava todo mundo roubando o rei. Tentaram subornar ele. Você sabe o que disseram? Não tem jeito, ele não se vende. O que nós vamos fazer? Pesquisaram a vida de Daniel, vasculharam a vida de Daniel.
Fizeram outra reunião e falaram assim: olha, uma coisa que ele faz todo dia, todos os dias, é uma rotina dele. Que rotina é essa? Ele ora 9, meio-dia e 3 horas da tarde. Ele está de joelho e está falando com o tal de um Deus dele. Aí foram lá subornar o rei, porque o homem diz por aí que todo homem tem o seu preço, não é isso aí? Fala isso? Que todo homem tem o seu preço. Mas Daniel não tinha preço. Daniel não tinha preço. Daniel não tinha preço. Daniel não tinha preço. Você sai do mundo ou você não sai? E todo dia eu estou me esforçando para melhorar. E sabe por que nosso país está nessa desgraça toda? É porque o povo é igual ao governo. É corrupto igual ao governo. Já em tempo de eleição, as pessoas se vendem pela uma porta, por R$50, por R$100, e por um cargo de confiança. Aí depois que eles começam a roubar, ninguém presta. Que não presta é o povo que vota neles, porque se corrompe. Nós temos que aproveitar os nossos dias para fazer o bem. Nós temos que se esforçar e dizer: Deus, aonde eu estou faltando? O que eu tenho que fazer? Porque o tempo, ele não para. O tempo não dá tempo para você. Você está entendendo? O tempo não dá tempo para você. Eu estou acostumado a pecar aqui e pedir perdão aqui. Peço perdão aqui e peco ali. Aproveite seu tempo. Você que namora, vai lá. É melhor você dormir no chão do que você ficar fornicando, tendo relação sexual fora do casamento. É maldição para você. É muito melhor você assinar do comer ovo com arroz. Ai, pastor, não sei. Então por quê? Você não sabe e quer transar com a menina. É muito melhor. Eu fiz isso com a pastora. Nós casamos, não estava dando mais. A carne velha, Tiagão, ó. Chamei a pastora e falei: não, vamos casar, filha. Aí chegou perto do casamento, eu não queria casar. Não tem nada. Eu falei assim: você casa, você sai fora da minha vida. Fui lá. Meu guarda-roupa um ferro, minha cama um chão, o meu sofá era um chão. Fui dormir no chão, para não pecar contra Deus, porque o dia se passa rápido, e tem hora que eu quero negociar, eu tenho é que fazer. Daniel, ele teve a opção, Tiago. Rogério, Daniel teve a opção. E a opção dele foi ir para... Sabe por que Daniel foi para a cova do leão? Porque induziram o rei. Falaram: rei, durante um mês ninguém vai adorar outro Deus, senão o Senhor. O Senhor é o Deus, é Deus. Ei, Dário, ei, Dário. Aí Dário pegou o anel, meteu o anel. E quando o rei pegava o anel e colocava, a lei não precisa ser revogada. Anel. Aí está lá Daniel. A Bíblia diz, Daniel capítulo 6:10. A Bíblia diz que Daniel sabia do decreto. Se ele orasse, ele morreria. Daniel: eu morro, mas eu oro. Você entendeu, Flávio? Opção nós temos. Você tem que lutar para arrancar o mundo dentro de você, para arrancar essas coisas que atrapalham a tua comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4: se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Aí quando você lê isso: mas isso é impossível, eu vivo no mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos igual a ele.
Você, meu irmão, entrar no céu é um negócio de doido. Aperta, Tiago, aperta no rim. Mas é muito melhor andar com Deus. É muito melhor ser amigo de Deus. É muito melhor. Por isso que lá na Nigéria, na África, eles perdem a cabeça. Aleluia. Você lembra do pastor lá no Irã? Pastor que foi condenado à morte. Ele foi em direção à forca, sorrindo, alegre, dizendo: hoje eu vou me encontrar com meu mestre. Porque falaram assim: nega esse Jesus e nós liberamos você. Você: eu morro, mas não libero. Eu morro, mas eu não nego. Foi para a forca. Você sabe por que ele foi para a forca? Porque ele cria no Deus, no Cristo ressurreto, no Senhor Jesus. Aleluia. As pessoas saem fora da igreja porque recebem uma herança. As pessoas saem da igreja porque conseguiu o que ela queria. Ela abandona, quando perde ela volta de novo. Esse é o costume mundano. Eu quero falar algo para você: não desista, permaneça. Porque o que Deus tem para você é eterno. O que Deus tem para nós é eterno, Tiago, é eterno. É isso que você tem que colocar no teu coração. Eterno. Pastor, eu não tenho uma Ferrari, mas naquele dia vão andar no cavalo de fogo. Aleluia. Oh glória. Pastor, eu queria uma casa aqui. Eu queria uma casa com uns 1000 metros, tá pastor? Uns 1000 metros, aquela piscinona olímpica, um campo de futebol, a quadra esportiva, pastor. Eu queria fazer uma churrasqueira de 100 metros. Eu queria chamar o povo de Araçatuba inteiro. Esquenta não, que a casa que Deus nos prometeu é uma casa de ouro puro. Aleluia. Cidade de cristal. Aí você fica aí, ficando preocupado com essas coisas perecíveis. O que Deus promete para você é viver eternamente com Ele. O que o mundo te oferece é você viver um pouco enchido de tempo aqui, e depois acabou. E depois acabou. Não deixa o mundo te corromper. Sabe, teu irmão? Não deixa o mundo te corromper. Não deixa os seus amigos te corromper. Você não vê assim, tá lá, tá bom o negócio. Ó, tá os vizinhos, tá todo lá, a galera tá lá inteirinha lá. Ele chega com esses papinhos furados, com essas mentiras. Eu já fui lá, já vivi em pagode, em boate. Eu vivi. É uma porcaria, é uma ilusão. Aí fica lá, compra um garrafão de uísque, aí põe 2 gelinhos, aí fica dando de bacana. Otário. Enche a buringa, gasta o dinheiro todo. Na segunda-feira está com a cara inchada, cabeça do tamanho de Araçatuba, duro porque gastou tudo. Rapaz, socorro. Coisa boa é você estar com a pessoa que você está na mesma visão do que você, buscando a Deus. Buscando a Deus. Amém? Buscando a Deus. Busca a Deus. Busque, paga o preço. E quem sofre mais no evangelho é o jovem. O jovem sofre demais. Eu já fui jovem dentro da igreja, só o sangue do Cordeiro, socorro, aleluia. Tem que viver em cima do monte todo dia e tomando banho de água gelada todo dia. É terrível, mas bem-aventurado que não se estriba nesse mundo, Bem-aventurado é que está debaixo das asas do Onipotente. Quem está debaixo das asas do Onipotente descansará. Ei, Tiagão, Daniel estava lá, na cova. E quando você lê o texto diz que estava todo mundo na festa. Matamos o homem. Agora não vamos roubar o rei. E Deus só vendo, Jeová só vendo. E a festa lá está os 120 governador, os prefeitos, está todo mundo. E a Bíblia diz que Dário estava lá, não comeu, não bebeu, porque era amigo dele, mas ele tinha dado a lei. Enganaram.
O negócio, o som comendo o som do Daniel lá na cova. Deus, obrigado. A Bíblia não diz, mas eu creio que Daniel está assim. Agora eu vou me encontrar com o mestre. 90 anos, tadinho. Glória. Mas Deus não tinha plano para Daniel ser comido por leão. Deus deixou Daniel ir para a cova para eles entenderem quem era Deus. Tem situação que Deus permite na nossa vida para você conhecer Deus. O Deus que você ama, o Deus que você busca, o Deus que você declara a tua fé. Amém? Você está passando por isso para você buscar, para você entrar, aleluia, no estreito com Ele e passar a conhecê-lo, conhecer Deus verdadeiramente. Amém? Precisamos conhecer Deus, Deus que nós declaramos, Deus que nós falamos. Ei, é só busca incessante. Por isso que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5,17: orar sem cessar. É por isso que Daniel fazia isso. Amém? É por isso que Davi, tudo que Davi ia fazer, ele consultava primeiro a Deus, porque ele entendia, ele compreendia que era necessário estar com Deus. É isso que vocês têm que fazer. Está angustiado, vá a Deus. Aleluia. O teu coração quer desviar do caminho, o teu coração está falando, vai beber, vai se prostituir, vai roubar. Aceita o suborno, aceita essa situação, vai orar, crente, busca Deus. Aleluia. Você acha que é fácil? Todo dia nossa carne, ela fica querendo negociar. Faz isso, aceita isso. O caminho é esse aqui. É isso que a carne quer. Ela quer comandar a tua vida, ela quer dirigir a tua vida. Mas seja dirigido pelo Espírito Santo. Aleluia. Tem a cova de Deus. O que eu devo fazer, Deus? Para onde eu devo ir, Deus? Que atitude, Deus, eu devo tomar? Alamuchabu de agaçaia. É isso que você tem que fazer. Você não está só, as circunstâncias, os problemas está batendo na tua porta, forçando você a tomar uma decisão errada. Ela força para você tomar uma decisão de você mesmo, de você mesma. Mas não tome decisão de você mesmo, não tome decisão de você mesma. Busque em Deus, porque o teu Deus fala, o seu Deus fala, o teu Deus tem ouvido, Ele ouve. Então busque em Deus. Busca. Sabe o que acontece? É muito comum hoje. O cara está apertado, o cara está sonho, sabe para ele corre para loto jogar. Eu fiz muito isso. Não se escandalize comigo, sou crente agora, viu? Quantas vezes vai para loto, joga na loto, eu vou ganhar. Mentira do diabo. As pessoas correm para jogo de azar, achando que o jogo de azar vai dar dinheiro, vai resolver o problema dele. É mentira do diabo. Corre para Deus. Corra para Deus. Ai, pastor, é legalizado. Ilegalizado é negócio do diabo, rapaz. A Bíblia diz, sabe por quê? Quando foram crucificar Jesus, a capa de Jesus é a coisa mais linda, ela era inteira, então não tinha como rasgar. Eles falaram assim, vamos jogar sorte contra a capa. Quem ganhar aqui, fica com a capa. Sai fora, rapaz. Você está endividado porque você fez a dívida. Você que fez a dívida, então vai trabalhar. Pastor, pare de sair. Pare de ir para o shopping. Pare de comprar sapato. Pare de comprar roupa. Passe comer em casa. Põe as tuas contas no papel. Vai tirando o que você não precisa. Porque eu era assim. Eu estava cheio de roupa, saí com a pastora. Aí eu estou precisando. Que nada, mentira. Para de ir para o Mac. Para de ir para o Dogão.
Hã? Depois que você pagou as tuas dívidas, aí sim. Pagou as tuas dívidas, aí você vai viver conforme o seu salário. Moisés falou no Salmo 90, versículo 12: Senhor, me ensina a viver. Amém? Para depois você não ficar nessas campanhas mentirosas aí. Agora tem o saquinho, o saquetel. Então, inventaram o saquetel agora. É tudo mentira, pessoal. Pastor, se organize. Senta com a tua esposa. Senta com ela, vê com ela. Deus, Ele vai te dar uma solução. Deus, Ele vai mostrar para você. Da mesma forma, Deus mostrou para Daniel. Deus vai mostrar para você. Você não está só. Você não está. A carne, ela vai arder. A carne, ela vai fazer de tudo para você ir contra Deus. Contra Ele. Aleluia. Vá nele. Nele. Apocalipse 18:3 diz que as nações estão na luxúria. As nações estão atrás de ouro e prata. E a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 6:10 que ama o dinheiro, nunca se fartará dele. Que ama o dinheiro, nunca se fartará dele. É muito melhor você ter o seu salário, sobreviver com ele, do que você ter além e você sair da presença de Deus. Conheci muitos que Deus deu, desviou. Muitos. Tudo passou aqui. Muito melhor. Amém? É buscar nele. Se eu tenho um tênis para andar, é conga, eu vou andar no conga. Estava conversando com o menino. Ele falou assim: pastor, o meu pai me criou errado. Por quê? Porque o meu pai me dava tudo: tênis, bicicleta, patins. O pai dava um jeitinho, né, Alex? Dava tudo. E porque quando você dá tudo para o teu filho acha que é fácil. Aí ele falou assim: pastor, depois que eu cresci, comecei a trabalhar, como é difícil ter as coisas. Como é difícil ter as coisas. Eu lembro que minha mãe falava assim para mim: quando você trabalhar e você ter o teu dinheiro, você vai saber como é difícil. Eu cresci ouvindo não. Não. Dona Lini, não. Mas tem uns amigos vai, não. Tem uma excursão, não. Aí afrouxou com os mais novos. Oh, Jesus. Nós estamos não acostumados. Aqui para mim, nós estamos não acostumados. A gente quer levar tudo no banho. E outra coisa, eu vi essa semana, tem muita gente, porque não tem ninguém perto dele, ele age de forma desonesta e acha que não tem ninguém. Você sabe quando você está sozinho, fazendo o que não deve? Você sabe quem é seu juiz ali? A sua testemunha é Deus. Ele é a tua testemunha ali. Ele é teu juiz ali. Não tem para onde correr. Caixão não tem gaveta. Aproveite seus dias. Se esforce. Fale do Evangelho. Não fique com dúvida acerca de Jesus, acerca de se batizar, acerca de casar. É essa que você escolheu para ser sua esposa? Case. Não fique esperando fazer uma casa. Pastor, eu primeiro vou comprar os tijolos, depois vou comprar areia, depois a jajita e depois a tinta. Faz isso não. Vai lá e casa. Até o pé de sair, um negócio de doido, viu? É muito melhor
pagar o preço. Porque se Jesus... Você viu na quarta-feira, o que aconteceu na quarta-feira? Quem lembra na quarta-feira, o que aconteceu? Voltou? Pum! Meu Deus. Um dia, se eu contar isso para você, já estou encerrando. Ô Tiago, um dia eu acordei de manhã. A pastora não tem costume de acordar cedo. Eu fui na cama, cadê a pastora? Na época não tinha Gustavo, Sueli, não teve menino. Eu falei, fiquei. Falei sério, fiquei. Jesus voltou. Mas me deu, rapaz, eu entrei em desespero. Eu atrás dessa mulher. Aí eu encontrei com ela. E foi. Eu achei que você tinha ido embora. Sério? Sangue de Jesus de poder, terrível. Aleluia. Olha, nós temos que viver como fosse o último dia. Nós temos que viver na expectativa. Vai suar. É hoje. É hoje. É hoje. Sabe que a Bíblia diz em Apocalipse, nos 5 selos, que o sangue das pessoas que foram mortas estão dizendo para Deus: Senhor, até quando? Vingai o nosso sangue. Senhor, até quando? Senhor, até quando? Senhor, até quando? Apocalipse capítulo 6, acho que versículo 5. O 5º selo, eles estão clamando, o sangue está clamando, desde Abel até Zacarias, clamando: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Então aproveita os teus dias, pregue Jesus lá no teu trabalho. Quando alguém encostou, fale dele, fale da maravilha dele. É abrir o espaço. Jesus está voltando. Jesus te ama. Jesus quer o teu bem.